Bom dia, bom dia, bom dia, minhas bênçãos preciosas. Como vocês estão, queridos, no dia de hoje? Amados, hoje eu quero, nesta manhã, do dia 11 de dezembro de 2024, eu quero trazer aqui um devocional relacionado ao que aconteceu na tarde de ontem no nosso meio, né? No nosso meio cristão, na nossa congregação, né? Na nossa Igreja Batista Rocha Eterna, aqui localizada em Maceió. Então, o irmão Paulo e vocês vos saúdam com a paz do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que eu peço a Ele que vos abençoe neste dia. E o que eu quero trazer aqui, amados, é um exemplo de fé. Eu posso colocar assim o texto desta mensagem: um exemplo de fé com a convicção da salvação. Se eu posso intitular esse devocional, eu vou intitulá-lo assim. O que eu quero dizer, queridos, é que na noite de sábado, eu e minha esposa e outros irmãos, nós fomos ordenados a diáconos, né? Houve ordenação no sábado de diáconos e de pastores, né? Os pastores foram ungidos, os diáconos também, para a honra e glória do nosso Deus, né? E o nosso pastor Samuel, aqui da Igreja Batista Rocha Eterna em Maceió, né, a qual eu congrego, um homem de Deus, ele e o irmão dele, pastor Abelardo. Pastor Samuel, o pastor presidente, e o pastor Abelardo é o pastor vice-presidente. Se os irmãos e as irmãs quiserem conhecer o nosso pastor, pode digitar lá, pastor Abelardo Felizardo, ou melhor, pastor Samuel Felizardo, da Igreja Batista Rocha Eterna em Maceió. E aí vocês vão ver as programação da igreja, né? O dia de culto, para aqueles que moram aqui em Maceió, lógico, né? Então, não que os demais de fora que estão me assistindo não possam também, de repente, vir aqui a Maceió fazer um turismo, né? E conhecer a nossa igreja, né? Porque na verdade, irmãos, não é placa de igreja que salva não, né? O que salva o homem é o Evangelho. E isso nós encontramos na nossa igreja Rocha Eterna, entendeu? Mas enfim, não somente a Rocha Eterna, mas tem muitas igrejas no Brasil e no mundo que são igrejas sérias, que proclamam e divulgam o puro e verdadeiro evangelho genuíno de Deus, que é aquele que fala da necessidade do homem se arrepender de seus pecados, fala da necessidade de ter uma vida reta diante do Senhor, e honesta, lógico. Quando eu digo reta, já quer dizer honesta. E fala da vinda de Jesus, né? Jesus vai voltar. É isso que a nossa igreja prega. Nossa igreja não tem o viés de pregar sobre a teologia da prosperidade. Porque isso, quando você prega isso, fica uma raça de crente, como é que eu posso dizer? Frustrado. Porque essas igrejas dizem que Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 10 anos e Deus não acaba não dando. E cresce uma raça frustrada, despreparada para a volta de Jesus, né? Mas o que eu quero falar, eu estou fugindo um pouco do contexto, mas o que eu quero falar é que no sábado, na ordenação de pastores e diáconos, o meu pastor, quando começou a pregar, a fazer o culto, né? Porque não foi só simplesmente chegar lá e ser ungido, não. Teve primeiramente o culto, né? O culto diaconal. E então,
o meu pastor trouxe um tema muito relevante em relação a nós que estava sendo ordenados a diáconos e pastores. E meu pastor trouxe aquela passagem do profeta Samuel, que repreende ao rei Saul, porque o rei Saul fez o que não devia fazer. Iria ser feito um ritual, né? Um ritual de holocausto para o nosso Deus. E essa incumbência, essa responsabilidade, ela pertencia ao profeta Samuel. Então, o rei Saul viu o profeta Samuel se aperrear. O rei Saul viu o profeta Samuel demorar a vir ter com ele para fazer o holocausto. Então ele se adiantou, o que não era para fazer, e fez o holocausto sem a permissão do Senhor, desagradando assim e desobedecendo assim a uma ordem que o Senhor já tinha dado e que ele estava ciente. Então o nosso pastor, ele trouxe esse tema como base para que a gente que estava sendo ordenado naquele dia, a pastores e a diáconos, o nosso pastor, ele trouxe esse tema para uma forma de nos orientar, né, nesse novo chamado, né? Porque Saul, ele tinha o reino, aliás, ele tinha o trono, ele tinha a coroa, ele tinha um bastão de rei, mas ele não tinha mais o reino, porque Deus já o tinha desprezado pela sua desobediência. Então, o contexto da mensagem que nosso pastor trouxe naquele momento foi para que nós, que fomos chamados por Deus para servir na casa do Senhor, nós tivéssemos cuidado, tivéssemos responsabilidade, disciplina, e não fosse negligente como o rei Saul foi. Porque mesmo sendo rei, né, mesmo tendo a coroa, mesmo tendo o trono, ele já não tinha mais o respeito, né, do seu povo. Porque o povo se voltou-se para o rei Davi, que ainda não era rei. O povo se voltou-se para o rei Davi, que ainda não era rei. Então, o que é que acontece? Acontece que o rei Saul ficou sendo rei durante 16 anos, salvo engano. Contudo, as pessoas já não o respeitavam, né? Tem até uma musiquinha que diz... Saul matou 10.000, Davi matou milhares. Então isso irritou Saul, né? E o que é que acontece? Essa pregação foi de grande importância, de grande valia, de grande relevância, foi, claro que foi. Mas, amados, o que me chamou mais atenção de tudo isso, e eu vou aqui contar para vocês, foi que a mãe do nosso pastor, a nossa irmã Lia, eu não sei qual a idade que ela tinha, não sei se era 72 ou mais, enfim, não sei. Ela vinha passando problema de saúde, né? Ela mora aqui no interior, à beira-mar, chamado Barra de Camaragibe, né? E a nossa igreja, ela fica aqui na cidade. Não é longe não, daqui para lá não, é umas 2 horas de relógio. Acontece que, salvo engano, no mês de setembro, acho que sim, não sei dizer não sei dizer não sei dizer se foi no mês de setembro, mas foi entre setembro e outubro. Então o que é que acontece? A mãe do meu pastor, ela veio para Maceió e foi internada, né, com problema de saúde. E aí o meu pastor informou a igreja, né, a nós, suas ovelhas, que a mãe dele estava passando por esse processo de enfermidade, que nós orássemos como igreja por ela. E foi o que fizemos, oramos, né, buscamos ao Senhor, tal, enfim. E naquele dia, naquele culto, o nosso pastor pegou o microfone e disse, depois de ter pregando a palavra, contexto base de Samuel,
Mas também no meio ele disse: amados, um amigo meu, ele disse assim para mim: pastor Samuel, cancele esse evento, cancele, pastor, essa cerimônia. Sua mãe está doente, está enferma, voltou novamente para o hospital, né? Sua mãe não voltou mais para a casa dela desde que saiu do interior. É do hospital para sua casa, da sua casa para o hospital. Então cancele esse evento, meu pastor, a igreja vai entender. E algo que me chamou a atenção e que foi muito profundo, que eu quero trazer aqui nesta manhã para todos nós, é o tamanho da fé e a convicção da salvação. E em resposta, o meu pastor disse: amado, eu não vou cancelar o evento não. Eu não vou cancelar. E aí ele trouxe uma passagem da Bíblia, onde Davi, o rei Davi, ele orava e jejuava pelo seu filho, o filho de Betseba. Que Deus já tinha mandado o recado pelo profeta Natã para dizer a Davi, ao rei Davi, que o filho dele nasceria, mas não viveria. Então Davi, contristado, colocou a boca no pó e jejuou. Porque ele dizia: vou jejuar para ver se o Senhor poupa o meu filho. Mas uma vez que o Senhor determina, o Senhor não volta atrás. Salmos capítulo 89, versículo 14, vai dizer que justiça e juízo é a base do trono desse Deus, a qual servimos. Então, Deus disse que esse filho nasceria, mas não viveria, porque foi fruto de um adultério. Então, meu pastor trouxe essa passagem, e nesse mesmo capítulo de Samuel, não me recordo qual o capítulo, eu só sei que a história inicia-se do versículo 15 ao versículo 23, que é o último versículo desse capítulo. E no versículo 20, e aí o que é que acontece? O rei Davi jejua, né? Meu pastor trouxe dizendo isso para o amigo dele, né? Que pediu para que ele cancelasse o evento no sábado, com a mãe internada, né? Inclusive o nosso pastor nesse dia já estava sabendo que o médico disse que os órgãos dela estavam parando, né? Os rins estavam parando e que ela não ia durar muito tempo entre nós. Então meu pastor já viu ali que o Senhor já queria recolhê-la, né? Recolhê-la para a eternidade, né? Para a vida eterna. E aquilo foi muito profundo, porque eu guardei no meu coração a palavra, a administração, né? Para que nós, como diáconos, tivesse cuidado e desse bom testemunho, para não envergonhar o nome do nosso Deus. Mas foi muito mais profundo o que ele disse, quando o amigo dele disse que cancelasse o evento. E ele disse que não ia fazer isso, né? E trouxe a história do rei Davi, onde o rei Davi jejua, né? Pela criança. E quando o rei Davi está jejuando, ele escuta os seus servos cochichando, né? Falando baixo. Então, naquele momento, o rei Davi entende que a criança morreu e pergunta aos seus servos: a criança morreu? E os servos respondem: sim, senhor, sim, meu senhor, a criança morreu. Então a Bíblia diz que Davi se levanta, toma um banho, bota as vestes de rei e vai se alimentar, vai comer, né? Porque já estava jejuando e obviamente estava com fome. E aí os seus servos não entenderam aquela atitude e chegaram para o rei Davi e disse: meu senhor, enquanto a criança vivia, estava viva, o senhor jejuou. Agora que a criança morre, é que o senhor deveria jejuar e o senhor não jejua? E aí, o mais importante, o rei Davi diz aos seus servos, assim como o meu pastor disse a esse amigo dele, meu pastor Samuel, Igreja Batista Rocha Eterna em Maceió, ele disse, o rei Davi falou assim: poderei eu trazê-la da sepultura, né? Trazer a criança da sepultura, poderei eu, né? Ou seja, Davi completa: eu irei até ela, mas ela não pode vir até a mim. Cara, isso foi muito profundo, muito tremendo. E aí aprove a Deus na tarde de ontem recolher a nossa irmã Lia, né? A mãe do nosso pastor Samuel, pastor presidente da Rocha Eterna, e do pastor Belardo, que são irmãos dois. Recolheu ela, né? Tá morando no céu, né? O nosso Jesus, ele disse: vou preparar-vos o lugar, para quando eu voltar vos levar para onde eu esteja, vocês estejais também. E na tarde de segunda-feira, o nosso Jesus voltou para nossa irmã Lia e a levou
para a morada que ele já preparou desde a fundação do mundo, né? Então o que eu quero dizer a vocês, meus amados, é que a questão não é morrer nem como morreu. A questão é estar firmados nos caminhos do Senhor, para quando ele voltar, ele nos achar vigilante, assim como ele achou a nossa irmã Lia, né? O apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, quando estava perto da morte dele, ele sentiu que estava perto dele morrer, então ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está reservada a minha coroa. Essa coroa, queridos, ela está reservada para cada um de nós. Agora é preciso perseverar, porque senão Satanás toma essa coroa. Entendeu, amados? Porque se não fosse assim, a Bíblia não dizia: só os que perseverarem serão salvos. Então, voltando para o nosso pastor, eu não sei, amado, se eu teria essa fé de Deus recolher um filho meu, enfim, ou alguma da minha família, uma esposa, enfim, né? E eu ter essa fé inabalável. Claro que ele é um ser humano, ele tá triste, sim, tá cabisbaixo, lógico, mas é um homem de fé, porque ele tinha todo o poder, de chegar para a igreja e dizer: amados, vamos cancelar o evento, não vai ter mais cerimônia, por enquanto não. Deixa ver como é que vai ficar a situação da minha mãe e depois a gente retoma essa cerimônia, né? Até porque já tinha tido os dias das sabatinas, já passamos, né? Já tínhamos passado pelo processo de sabatina, né? Todo domingo teve sabatina, de fevereiro até agora, acho que, salvo engano, um finalzinho de novembro, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que a nossa fé, ela nunca deve estar condicionada a quando tivermos somente alegres, somente na bonança, mas também na tristeza, né? Jesus, a Bíblia fala que, Jesus fala, não sei qual livro, eu sei que é na genealogia de Jesus Cristo. Talvez a gente encontre em Mateus, Lucas e Marcos. Jesus fala que aquele que ama pai, mãe, filhos, filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu acho que é mais ou menos por aí que diz. Jesus não está querendo dizer que você não deve amar seu filho, sua mãe, seu pai, não é isso. Mas eu vou trazer um exemplo aqui como o nosso pai Abraão, né? Como a Bíblia o chama. Deus, ele pediu Isaac, salvo engano foi Isaac, né? Me corrijam aí. E aí Abraão não titubeou. Ele ia sacrificar a criança a Deus. E ali Deus viu a fé de Abraão. Então, guardando as devidas proporções, o meu pastor poderia ter cancelado o evento, né? Poderia. Com certeza poderia. Mas ele não fez isso. Então eu quero aqui louvar o nome do Senhor nesse devocional pela vida dos meus pastores. Porque de tudo que se falou naquela igreja ali no sábado, de tudo que se falou em relação ao contexto da mensagem, né? Salvo engano, a mensagem foi: não estrague os planos de Deus. Acho que foi isso. Não estrague os planos de Deus. Então, de tudo que foi falado ali naquele dia, o que me chamou mais atenção, mais profundo, foi a fé do nosso pastor, mesmo com a mãe doente, à beira de descer a sepultura, né? Mas a convicção da salvação dela na mente do meu pastor e no coração dele não fez com que ele cancelasse o evento. Porque Ana, mulher de Elcana, existe uma oração que ela diz: Senhor, Tu és um Deus que faz descer a sepultura e um Deus que faz a tornar dela. Tu és um Deus que dá a vida e torna a tomá-la. Ou seja, somente o Senhor, meus amados, tem o poder de dar a vida e de recolher a vida. Somente Ele. Só o Senhor. Então, que a gente possa, no nome de Jesus, estar firmes nos caminhos do Senhor. Aquele que está me ouvindo aqui, que ainda não conhece a Deus em toda a sua essência, corra para Cristo, renda-se a Ele, porque a qualquer momento Ele pode voltar, como voltou ontem, aliás na segunda-feira, para nossa irmã Lia. E hoje ela está no céu. Não haverá mais choro para ela, mais pranto, mais dor, mais sofrimento. Não haverá. Não haverá. A Bíblia nos garante isso.
O próprio Deus, ele nos diz isso. E ele, o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu acho que é mais ou menos assim que a Bíblia diz. O que está escrito e vai se cumprir. E se cumpriu na vida da nossa irmã Lia. Amados, que Deus em Cristo os abençoe. Peguem essa palavra no nome de Jesus, consertem suas vidas e corram para Cristo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu costumo dizer que Jesus, existe duas voltas de Jesus. A física, que é aquela que a Bíblia fala que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Essa é a física. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas também existe a espiritual, que é aquela que Jesus volta, como voltou para nossa irmã Lia na tarde de segunda-feira e a levou para morar no céu. Por quê? Porque encontrou ela nos caminhos do Senhor, uma serva do Deus Altíssimo, entendeu? Então precisa ter muito cuidado para que Deus não volte e não recolha nossas vidas, a gente estando no mundo, servindo ao mundo, na bagunça do mundo, se prostituindo, sendo desonesto, traindo o esposo, traindo a esposa, sendo desonesto nos negócios, né? Vivendo em cachaçada, em bebedeira, em idolatria, vivendo em vício do adultério, da jogatina, em vício das drogas, né? Precisando de libertação e não dar ouvido ao que o Espírito diz. Então, meus amados, pega essa palavra do nome de Jesus e que Deus em Cristo abençoe o dia de cada um de vocês, tá bom, meus amados? Agora eu quero orar por vocês e por mim também. Pai querido e Pai fiel, graças te damos, meu Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado, digníssimo Deus, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de misericórdia. E que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas são eternas e são novas todas as manhãs. Pai amado, que cada ouvinte aqui, Senhor Deus, que esteja me assistindo, seja tocado por teu Espírito Santo. Que tu possa, Pai Santo, amado e querido e fiel, ser com cada uma dessas pessoas que estão assistindo aqui esse devocional. As abençoe, Pai. Pai Santo, nos perdoa e seremos perdoados. Pai Santo, salva-nos e seremos salvos. Pai Santo, faz com que nós nasçamos de novo e nasceremos. Pai Santo, cura-nos e seremos curados. Pai Santo, abençoe a todos daqui, meu Pai. No nome de Jesus, que haja paz nas nações, que haja paz no coração dos homens, meu Deus. Pai querido e Pai fiel, faz o teu reino avançar, recebe glória para si e nos conforma à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Um cheiro, meus amados, que Deus em Cristo os abençoe, viu? Se Ele permitir, amanhã eu estou aqui de novo para trazer um devocional para vocês, tá? Um cheiro no coração de cada um.